Sempre, não importa. Se a gente é mãe velha, se a gente é mãe nova, é julgada. Se você é uma mãe casada, você é julgada. Se você é uma mãe solo, você é julgada. Se você é uma mãe universitária, no meu caso, sou muito julgada, principalmente lá onde eu moro. Se eu decido parar toda a minha vida para me dedicar somente à minha filha, eu sou julgada porque eu estou encostada, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, assim, em que momento que a gente, mulher, vai conseguir parar de ser julgada? Principalmente nesse sentido que vocês estão falando das mães. Quando é que vai acabar esse julgamento? Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor. Maria, quem é Maria para você? Maria é mãe, Maria é universitária, Maria é uma pessoa que está se reencontrando dentro da maternidade. Maria é uma pessoa que está enfrentando um processo de separação. Eu acho que Heloísa para Heloísa é uma serva, alguém que não tem nada de si mesmo. O que tiver de bom em mim é apenas Cristo. Marluce é uma mulher guerreira, trabalhadeira, uma lutadora, uma sonhadora. E o que mais? Acho que isso. Nivane, quem é Nivane para Nivane? É uma pergunta bem difícil, né? Você definir você mesma. Então, assim, hoje em dia, às vezes eu acho que a gente sempre procura uma palavra para nos definir, mas a gente nunca tem. Sempre tem várias coisas que nos definem, mas às vezes no decorrer do dia a dia, às vezes não se encaixam. A gente sempre... Eu creio que eu sou uma pessoa de diversas fases. Eu sou a Nivane calma, eu sou a Nivane que gosta de ir para a igreja, mas também eu sou aquela que sou explosiva. Que se alguém me tirar do sério, eu vou lá e grito com você da mesma forma. Então, eu tenho várias versões de mim mesma, digamos, né? Assim. Quem é Ellen para Ellen? Acho que até pouco tempo atrás me achava muito menina e agora a vida me força a ser mulher. E é isso, estudante de direito, muito sonhadora, e é isso. Quem sou eu? Bom, atualmente eu trabalho como conselheira tutelar, sou mãe de Maria Gabriele, sou estudante de Direito e sou esposa. Então, são muitas coisas em uma. Quem é Bruna para Bruna? Eu sou uma jovem, vamos dizer assim, né? De 37 anos. Eu tive meu primeiro filho com 20 anos. Era na época que eu não consegui terminar o meu ensino médio. Aí eu terminei depois que o meu filho nasceu. E nesse tempo eu morava no Rio de Janeiro. Então eu não consegui ingressar na universidade. Aí também eu sou mãe solo. Hoje meu filho está com 17 anos. O ano que vem ele vai começar a universidade também. E hoje eu posso dizer que eu pude conquistar um sonho antigo. Porque antes eu não podia, era trabalho, era correria, tinha que criar ele sozinha. Então foi muito complicado. Eu tive uma rede de apoio que foi os meus pais, mas mesmo assim a responsabilidade maior era minha. Aí hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada por estar aqui. Eu estou no primeiro período de geografia, uma coisa que eu sempre quis, desde jovem, né, desde da juventude, e hoje eu estou conseguindo realizar. Então, Bruna é uma mulher guerreira, uma mãe, e que não se limita, que batalha até para chegar no auge, e sempre focando assim, o que os meus filhos vão pensar de mim mais para frente, que eles possam se espelhar em mim, que eles tenham um espelho. Aí eu tenho esse 17 e tenho uma pequena agora com 6 anos também. Slime para Slime. Acho que uma garota que aprendeu desde cedo a se virar e ir atrás do seu e criar oportunidade, mesmo sem muitas opções. Quem é Maria para Maria? Maria
é uma mulher determinada, mãe de 2 meninas, e ao longo dos anos desistiu dos estudos, que recentemente voltou, e voltou com toda a força. E hoje eu sirvo de exemplo para minha filha mais velha, que era completamente estimulada, que é outra Maria. Quem é Maria Heloíse para Maria Heloíse? Uma pessoa que não desiste. Qual foi o seu maior desafio até agora? Até agora, permanecer. Esse é o maior desafio, desde o início até agora. A gente até pensa que vai ser mais fácil, mas não é. Você tem alguma coisa a comentar, no geral, assim, sobre a realidade? Se não entra na universidade, se tem alguma universidade que poderia fazer diferente, não tem? Você vai contar aí, tá? Pronto, porque aí eu não sei. Na verdade, eu acho que a universidade não é nem para quem é mãe, porque é uma dificuldade muito grande, né? E se você vem para a universidade, vai ser muito mais difícil. Eu tive que abandonar o curso, porque não tinha apoio de ninguém. É muito cansativo. Eu penso em trancar todos os dias. Falta humanidade no campus de humanidades da UEPB. E essas são apenas algumas falas, dentre tantas que nós ouvimos e tivemos acesso nos depoimentos de cada mãe. E que enfatiza mais ainda a nossa dificuldade enquanto mulher, enquanto mãe, de nos desdobrarmos para dar conta de tudo. E de pertencermos à universidade, pertencermos à vida de nossos filhos e pertencermos à sociedade como um todo. A Organização das Nações Unidas, em pesquisa divulgada em 2024, disse que a proporção entre homens e mulheres que cursam o ensino superior é de 114 mulheres para 110 homens. Então, como um espaço majoritariamente frequentado por mulheres, não consegue acomodá-las, não consegue receber algo tão natural quanto a maternidade. É fato que nem toda mulher gostaria de ser mãe, mas as que querem ser mães merecem ter seu direito respeitado e merecem ter o direito de permanecer e estudar na universidade. Como diria Dália Prado, ser coxo na vida é maldição para homem, mulher é desdobrável, e tem que ser, porque os espaços nunca são pensados para as mulheres. O que pesa muito para mim é não ter esse tempo específico apenas para a universidade. Que além de ter o tempo da universidade, eu tenho que ter uma vida. Você falou uma frase que me chamou muita atenção. Você disse que na universidade não era nem para ter mãe. Eu queria que você falasse um pouco dessa contradição, de tentar ocupar esse espaço, ao mesmo tempo que tem uma barreira social, psicológica enorme. Na verdade, não foi nem como um termo pejorativo, não foi. Eu digo assim, porque a gente não tem para as mães é muito mais difícil. Para trás, e agora, quando eu quero retornar, eu retorno com mais força, porque agora nada me impede, mesmo com todas as dificuldades, eu termino esse curso. Mas, assim, é mais difícil, a bagagem é muito mais pesada e muitas pessoas não entendem, os alunos não entendem, porque eles não passam por isso. A minha turma ela não passa por isso, porque eles estão no caminho certo, porque eles estão na idade de estar na universidade. Eles não entendem que eu trabalho, eles não entendem que eu tenho um filho, os professores também não entendem. O que significa a universidade na sua vida? Bom, para mim, estar aqui é muito importante, é uma honra. Eu sou muito feliz de ter conseguido estar no ensino público de qualidade, coisa que, assim, na minha família é extremamente difícil. E para mim a superação é saber que futuramente eu vou ter a oportunidade de cuidar daqueles que estão lá no meu estado esperando que a minha oportunidade seja a mudança de vida para eles. Qual a sua relação com a maternidade? É ser mãe, no sentido... Nem sei dizer, é um sentido muito amplo, muito maior do que a gente pode imaginar. Ser mãe é algo que envolve tudo, principalmente amor. Você pode falar um pouco como foi o processo de entrar na universidade depois de ser mãe? Bom, na verdade, o processo de ter sido mãe na adolescência, desde já. Eu fui mãe na adolescência, o que para mim nunca foi um problema. Mas, assim, problema não no sentido de aceitação. Para mim nunca foi um problema de me aceitar grávida ou mãe na adolescência. Eu nunca vi problema.
Mas, assim, em relação a dificuldades, né, bastantes. E eu tive que abdicar, né, de prosseguir para cuidar da minha filha. E também algo assim que eu não me arrependo. Eu faria, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo novamente do mesmo jeito. Antes de descobrir a gravidez, eu não tinha enfrentado nenhuma dificuldade. Período de matrícula, foi tudo tranquilo. Mas aí, quando eu descobri a minha gestação e que era de risco, aí eu pensei que não iria ter problema nenhum, assim, questão de trancar. Porque eu iria trancar só enquanto eu estivesse grávida, porque por recomendação médica não podia, né? Então eu ia trancar só enquanto eu estivesse grávida, assim que eles nascessem, porque as aulas vão voltar, se não me engano, dia 12, 14 de setembro. Eu já ia voltar. Só que aí ela me disse que eu não conseguiria receber o material em casa porque o colegiado não aprovou. E isso realmente foi assim, um tiro no pé, que eu não esperava de jeito nenhum. Porque é uma gravidez de alto risco, todos os professores aprovaram, menos o colegiado. Então, assim, todos nós ficamos decepcionados. Acredito que até a própria Luciana se decepcionou. Assim, não estava esperando esse não. Mas o certo era não ser meio período, porque meu período serve para nada. Uma gestação, gente, são 9 meses, 37 a 42 semanas. Se é uma gestação de risco, é uma gestação de risco da primeira semana até a última. Então podem ser 40, 41, 42 semanas. O que é que vai fazer diferença 3 meses na vida dessa pessoa? Nada. Então, assim, ela falou pra mim, ó, você tem direito de receber, mas apenas por 3 dias. 3 meses. E aí eu falei pra ela, ó, professora, esse semestre, desde que voltou, eu não pude ir porque eu já tava com, não lembro quantos meses eu tava na época, mas eu já tinha sido proibida de ir. Porque assim, daqui até a parada do ônibus é uma caminhada, do ônibus até a faculdade é 1h10. Assim, não é um carro comfort, né? É um ônibus. A gente sabe que tem freio, tem lombada, tem isso, tem aquilo. Eu tava indo com um casaco amarrado aqui, ó. Aqui embaixo pra segurar o balançado do ônibus. E aí o médico falou, ó, não é legal, porque é uma gestação de alto risco por ser gêmeos. E no início da gravidez eu também tive um descolamento de placenta. Então eu tinha que ficar de repouso, independente de qualquer coisa. Esse regime domiciliar para gestantes é ineficaz, eu acredito. A não ser que a gestante, uma gestante com uma gravidez tudo ok, que não esteja de alto risco, decida ficar em casa apenas, não sei, pelo cansaço. Mas para uma gestante que realmente necessita, é ineficaz, porque ou ela vai continuar grávida após o regime acabar, que seria o meu caso, ou as crianças vão nascer e aí ela só vai ter 40 dias depois de pós-parto, né? Então, é muito pouco. Esse regime deveria ser uma coisa mais zetética, como a gente aprende, né? Uma coisa mais caso a caso, ali, quem tá na convivência, uma gravidez tranquila, não, tudo bem. Se você quiser, a gente bota os 3 últimos meses de gravidez, mas é uma gravidez complicada, de alto risco, não sei o quê. Então, eu acho que tinha que ter um olhar mais humano. Eu acho que é o que está faltando na faculdade, seria isso. Um olhar mais humano. Não apenas normas, não apenas regras, mas olhar caso a caso. Como vocês estão fazendo aqui com a gente, o certo seria, não sei se o colegiado, a reitoria, alguém, chegar e conversar com determinada aluna, gestante, saber de suas condições e disponibilizar, porque eu acredito que não seja trabalho nenhum. Disponibilizar para uma gestante o material online, eu acredito que não seja trabalho nenhum, assim, ai meu Deus, vai dar muito trabalho para os professores. Então, assim, que eles possam ter realmente esse olhar mais humano para nós gestantes, principalmente se for uma gestação de alto risco, porque aí eleva, né, a responsabilidade nossa como mãe. E para mim a universidade, assim, a questão da universidade foi bastante mais complicado quando eu tive a criança, porque tem universidades que dão mais tempo para você retornar. E a UEPB só dá 30 dias após o parto. Tipo assim, você imagina, você querer voltar para a faculdade, mas não tem como, porque 30 dias após o parto é muito pouco tempo. E nessa questão, eu acho que muitas mães daqui perderam bastante conteúdo, né? Em questão porque não tem um professor que vai dizer, não, vou fazer uma atividade para você fazer em casa nesse tempo que você está precisando de licença e quando você retornar a gente continua. Não. Então eu acho que
Que eu vi que na pesquisa estava falando essa questão, né, da dificuldade das mães se manter na faculdade. E eu acho que um ponto muito interessante seria a universidade mudar esse tempo para aumentar mais um pouco, porque que a gente que é mãe, principalmente de primeira viagem, eu acho que um mês para você voltar a estudar é muito pouco. E eu creio que muitas dessas mães têm um objetivo, né, de ter um futuro melhor. Então, e sendo mãe, eu acho que ainda é muito mais complicado você conseguir estudar, tomar conta de casa, tomar conta de filho, de trabalho. E às vezes você nem tem tanto tempo para estudar. Às vezes é o mínimo, 1 hora no dia, meia hora, assim. E às vezes nem dá. Às vezes a gente vem com a cara e com a coragem. É bem assim. Comigo é assim, né? Não sei com outras. No caso da aluna da UEPB gestante, pelo regimento ela terá direito após o parto a 40 dias de afastamento para exercer suas atividades em domicílio, certo? E aí é diferente, muitas pessoas questionam porque no caso das trabalhadoras, as empregadas, elas têm direito a licença maternidade de 120 dias, podendo ser até 180, né? No caso de empresas cidadãs, e porque a estudante, no caso gestante, tem direito apenas a 40 dias. O que acontece é o seguinte, não é uma questão da coordenação, o curso, ele precisa seguir o regimento de graduação, né? Agora, atualmente, há uma discussão e tem alunas que procuram a coordenação, fazendo requerimento nesse sentido, para aplicar a lei federal. E aí a lei federal fala que a aluna tem direito a, no caso de gestação, né? Tem direito ao afastamento a partir do 8º mês e mais 90 dias. Então, no total desse afastamento, chega a 120 dias. Né? Agora sim, para isso, tem que haver um requerimento para a coordenação de curso que eu envio para o colegiado decide para ver com relação à interpretação dessa lei federal, frente ao regimento da universidade, e aí, a depender não, com a decisão do colegiado de curso, a gente submete à Prograde, que aí a Prograde é quem dá a confirmação final, o parecer final, né, sobre essa questão do afastamento, se acata o que o colegiado de curso decidiu ou não. Qual é o processo para você chegar na universidade? Então, eu moro no sítio, eu moro na zona rural, e lá é divisa entre Dona Inês e Bananeira. Então, eu tenho que fazer todo o percurso de vir. Eu acordo geralmente 4h30 da manhã, às vezes mais cedo que isso. Lá onde eu moro, o rio corta. O rio tá cortando, então eu tenho que fazer toda uma volta e outro caminho para conseguir chegar aqui às 6h. São 6h18 agora. Cheguei faz uns 4 minutos. Então eu tenho que sair de lá às 5 da manhã, mais ou menos, para conseguir chegar com um pouquinho de tempo. Aí eu tenho que fazer toda uma volta. Eu tenho que passar por acho que uns 3, 4 sítios mais ou menos, até chegar na pista, né, no asfalto. Eu venho na minha moto, para daqui eu pegar o ônibus, tá? Seguir para onde está. Foi o de Bananeira. Enfrenta algum julgamento ou preconceito, porque foi o que a gente recebeu relato já de outras mães, por ter deixado seu filho em outro estado para estudar? Demais. Demais. A pessoa chegar para você e dizer assim, poxa, mas tu não foi ver tua filha? Né? Em determinadas épocas festivas, acontece que não dá para ir para casa. Não tem, às vezes não tem dinheiro. E muitas vezes, assim, a minha mãe, não vem não. Fica aí, porque o dinheiro que tu ia gastar para vir para casa, você usa para comprar comida. Aí é isso, menino. É muito difícil, sabe? É muito difícil. E realmente, assim, existem muitas palavras que machucam nesse sentido. Mas ela tá distante da filha, é insensível, não sente falta da filha. Mas só a gente sabe que a gente carrega calado. Porque se a gente for expressar, é muito choro. Meu sonho desde ensino médio, assim, era entrar na universidade e cursar qualquer curso que fosse. Eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer, eu acabei optando pela opção mais acessível e é isso aí, eu tô indo atrás e fazendo. Qual o papel da maternidade na sua vida? Também, outro papel fundamental, assim, outro fator crucial na minha vida. Quando eu tenho conversa assim com pessoas que eu confio, eu costumo dizer que a maternidade, ela me trouxe humanidade, assim, ela me ensinou a ser uma outra pessoa e um amor que eu nunca
antes tinha sentido na minha vida, o amor incondicional, em que eu faria tudo por esse pequeno ser em formação. Você tem algum comentário em relação a ser mãe aqui na UEPB? Olha, ser mãe aqui na UEPB é quase como invisível, porque, principalmente pela pouca idade, as pessoas acham que você não tem a possibilidade de ser mãe, né? As pessoas não passam pela cabeça delas que você pode ter essa condição, digamos assim, entre aspas. Mas não é verdade. Eu já conheci algumas mães aqui na universidade que traziam seus filhos ou deixavam seus filhos, que no caso é o que eu faço, né? Eu deixo minha filha com a minha família e venho para a universidade. Mas seria muito bom se a gente pudesse ter esse contato também, porque ela sempre pede, sabe? Ela tem a curiosidade. Ela acha que é igual uma escola. Aí eu digo, é a minha escola, né? É o curso que eu faço, tal. Eu tenho muita curiosidade de vir aqui, conhecer. E seria interessante a gente ter essa possibilidade. Oi! Tudo bem? Estamos aqui na UEPB, em um evento que está tendo, cultural, de São João, Arraiá, aqui na UEPB. Ela está pedindo mais brincadeira. Já brincou? Brincou de todas as brincadeiras. É a primeira vez que ela vem. Eu quero mais brincadeira. Ah, só um pouquinho, né? Brincadeira, pode? Ela já pegou aí, ela mesma foi na fila, pegou a comida dela. Aí ajudamos a professora a organizar, a fazer as brincadeiras. Tu gostou de vir ao UEPB? Sim. Cara, eu queria mostrar pro seu pai. Tu quer mais brinquedos? Mais brincadeiras. Me responde se tu gostou de vir ao UEPB. Gostei, eu queria ir mais. Sim. É divertido? É. Como tem festa. Quando tem festa? Tu gostou do que tu ganhou? Sim, mas... Mostra na câmera o que tu gostou? O que tu ganhou? Uma paçoca. E a Xuxinha? E uma Xuxinha. Tu brincou de que tanto aqui já? Muitas coisas. Eu quero brincar mais. Eu ganhei uma caneta. Eu ganhei uma bolsa. A maternidade junto com a universidade é bem difícil. Eu estou podendo presenciar esse momento na minha vida, que eu tenho que trazer ela para poder tá aqui, e é muito mais difícil. Em relação à universidade com a maternidade, não tem um apoio, até para a higiene pessoal dela não tem um local adequado. Tenho que trocar ela em pé, se torna mais difícil, né? E também eu tenho que ficar, tipo, se tivesse um espaço, tipo uma salinha para uma pessoa ficar com ela, até a mãe poder estar na sala, porque eu fico com ela dentro da sala, me atrapalha no meu desenvolvimento, porque eu tenho que dar atenção a ela e atenção à aula. Aí isso eu vejo que está me atrapalhando um pouco, mas não tem como evitar isso. Aí eu estou tentando levar os dois lados, a mãe universitária e a mãe, tudo ao mesmo tempo. E a universidade, eu não me sinto apoiada, não. Alguma coisa que você gostaria de comentar em relação às políticas de maternidade na UEPB? Sim, porque quando eu descobri a gravidez, a coisa que mais me pegou, assim, que mais deixava me emocionar abalada era justamente essa questão da universidade, o medo de não conseguir conciliar, o medo de precisar trancar, o medo de precisar desistir, mesmo tendo uma rede de apoio. E aí, agora, né, que o tempo foi passando, o parto já está se aproximando, eu já consegui o laudo médico para pedir o regime domiciliar, mas aí qual é a questão? Porque só são 120 dias a partir do dia que vai ser deferido o meu regime domiciliar, agora pela nova portaria eu só tenho 120 dias. Então é muito pouco tempo depois que minha bebê nascer. E por mais que eu tenha uma rede de apoio, por mais que eu tenha minha mãe, minha sogra, o meu namorado, que também estuda aqui, eu sei que enquanto eu estiver na faculdade, ela vai estar sendo muito bem cuidada, muito amada por essas pessoas, mas eu não consigo enxergar deixando ela tão novinha em casa, com 2 meses, com quase 3 meses, longe de mim. E também o recomendado pela OMS é o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses.
E eu só tenho 120 dias, tirando 120 dias, na verdade, não são 120 dias com ela, né? Porque tem até o parto e depois do parto é o que resta. Durante a gravação do documentário, percebemos que o fraudário estava em processo de reforma. Fraudário esse que foi de solicitação em conjunto do Centro Acadêmico Antônio Cavalcante e da Direção de Centro Acadêmico. Hoje, quarta-feira, 22 de julho de 2026, trazemos nossa última atualização do fraudário, com a chegada de um único e pequeno berço há 2 dias. Há a ausência de um espaço e infraestrutura adequada. O campus não são preparados para receber mulheres, apesar de serem geridos por mulheres. Mas isso não importa, afinal, mulher é desdobrável. O que foi mostrado até agora é apenas uma fração de tudo aquilo que aprendemos com as mais de 20 mães com quem conversamos para a realização deste documentário. E o que aprendemos é o seguinte: falta humanidade no campus de humanidades. Nós mulheres temos que ser desdobráveis. Embora inauguremos linhagens e fundemos reinos, nunca é o suficiente. Nós sempre temos que continuar lutando pelos nossos espaços. E é justamente por isso que o nosso grupo resolveu fazer 3 propostas de intervenção, focando em prazos e atores diferentes, em uma tentativa de mobilizar toda a sociedade e o corpo estudantil em prol da melhoria da qualidade de vida das mães e gestantes do nosso campus. Assim, realizamos a distribuição de folhetos com informações sobre os direitos das mães, arrecadamos fraldas e lenços para abastecer o fraudário após sua inauguração e enviamos uma solicitação de reunião à Pró-Reitoria, na tentativa de alterar a realidade que foi mostrada nesse documentário. Nós, mulheres, somos desdobráveis, mas a sociedade também tem que se desdobrar para que nós podemos pertencer. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Eu não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou, com licença poética, um poema de Adélia Prado. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer.